qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje é a última deste ano de 2019. Por essa razão, talvez valha a pena fazer um pequeno balanço do que foi o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro e, de certa forma, o contexto internacional em que se coloca a situação no Brasil. Acho que, para fazer esse balanço, a primeira coisa que eu penso que nós temos que reconhecer é que nós estamos no início de um novo ciclo político no Brasil. O ciclo da social-democracia da nova república se encerrou e o ciclo que se abriu com as eleições de 2018 e se desenvolveu em 2019 é um ciclo de natureza conservadora, de extrema-direita, impulsionado por um governo populista de mentalidade autoritária. Ainda que isso faça parte do cenário da democracia, é preciso entender as implicações e as consequências dessa nova situação. Eu lembraria de partida que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu no vácuo deixado por lideranças políticas e por partidos de esquerda e do centro democrático. Vácuo este que, ao meu juízo, se formou pela incapacidade dessas lideranças de responder ao enorme clamor e indignação da maioria dos eleitores brasileiros que, desde as jornadas de 2013, que ocorreram em 2013, grandes manifestações, vinham reagindo num crescendo com relação às denúncias de corrupção generalizada, à recessão econômica, o desemprego e também, principalmente, a criminalidade que vinha ceifando mais de 60 mil vidas por ano. Ou seja, o vácuo se referiu a um clima generalizado de insegurança e de insatisfação que propiciou as condições favoráveis à eleição de Jair Bolsonaro. Diante desse quadro todo, eu acho que está correta a observação que um colega nosso, o economista Hermínio Fraga, fez algum tempo atrás, segundo o qual o retrocesso democrático já ocorreu. Ou seja, este é um governo liberal na economia, mas ele é antiliberal na política, a exemplo de outras experiências populistas que tem pelo mundo. Desse ponto de vista, acho que vale a pena entender um pouco a natureza desse retrocesso. Professor, como é possível explicar isso? Ele se traduz pela defesa da ditadura e da tortura que o presidente fez em algumas vezes, pelo ataque a direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição, a exemplo do combate, por exemplo, a adversários políticos, segmentos como índios, negros, mulheres, implica tanto no desmonte de políticas públicas que foram forjadas em 30 anos de ação do Estado, sob o impulso de uma perspectiva social-democrata adotada por governos do PSDB e do PT, desmonte esse que ocorreu principalmente nas áreas do meio ambiente, da educação e da cultura. Diante disso, é preciso pensar as alternativas. Tudo o que eu disse antes não quer dizer que não tenha havido alguns pontos positivos na ação do governo, como foi o caso de alguma recuperação da economia que está aparecendo agora. Também houve redução dos índices de criminalidade e algumas pessoas chamaram a atenção para melhorias na área da infraestrutura. Mas, do ponto de vista internacional, o governo perdeu muito do apoio e principalmente, levou a um desprestígio da imagem internacional do Brasil, que era tradicionalmente visto como um país moderado e capaz de, nas negociações em escala mundial, no que diz respeito à posição tradicional do país em relação a todos os mecanismos de entendimento do multilateralismo, o Brasil tinha uma posição de muito prestígio, que foi perdendo. Mas eu lembraria especialmente a dificuldade que o governo teve na sua relação com o Congresso Nacional, por um lado, o que levou que o Congresso tivesse um protagonismo muito maior do que usualmente, e por outra parte também o abandono da bandeira da anticorrupção que o governo vinha mantendo e que teve um papel muito importante para justificar a sua eleição. Num certo sentido, o governo abandonou esta bandeira e agora cabe à Lava Jato e cabe aos demais segmentos democráticos, se quiserem retomar a bandeira da anticorrupção. Convido agora todos os ouvintes da coluna a voltarem a frequentar a Rádio USP e as nossas colunas a partir do mês de fevereiro de 2020. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, a saída do Reino Unido da União Europeia. Embaixador, o que representa o resultado das últimas eleições no Reino Unido? Os resultados da última eleição no dia 12, na semana passada, foram históricos. Põe fim ao impasse de 3 anos, 3 eleições de incerteza e instabilidade da discussão sobre a saída do Mercosul desde o referendo. É a maior vitória dos conservadores desde 1987 e por uma maioria de cerca de 80 parlamentares. No parlamento, isso vai permitir a aprovação da entrega do acordo negociado para a saída do Reino Unido. Trata-se da maior derrota do Partido Trabalhista de 1935 e a liderança de Corbyn já anunciou que deve não presidir o partido na próxima eleição. Com uma plataforma de certa maneira defasada, propondo a renacionalização das empresas, com gastos sociais não muito claros e, sobretudo, com acusações de antissemitismo, a performance eleitoral do Partido Trabalhista foi abaixo da crítica. O outro partido que saiu muito bem na eleição foi o Partido Nacionalista Escocês, que ganhou uma grandíssima parte das cadeiras, abrindo caminho para um segundo referendo pela independência, apesar da previsível resistência da Inglaterra. Como resultado das eleições, como eu disse, históricas, está certa a saída do Reino Unido e se encaminha, de alguma maneira, uma votação para a independência da Escócia. O maior problema foi a fronteira com a Irlanda do Norte, em que o Johnson conseguiu colocar como checkpoint no alto mar e não na terra, resolvendo o problema de maneira engenhosa, mas não fazendo desaparecer as dificuldades no território. Assim, a província está separada do Reino Unido e, com isso, se cumpre o último requisito para a saída do Reino Unido. Se criou, assim, um novo cenário e grandes desafios depois de 45 anos de associação com a União Europeia. Alguns fatos relevantes daqui aos próximos 2, 3 anos. A saída da Inglaterra precisa passar por várias etapas. A ratificação do acordo de saída do artigo 50 vai ser feito até 31 de janeiro de 2020. Depois, há um período de transição até 31 de dezembro de 2020, ainda respeitando as regras da União Europeia. Johnson quer negociar um acordo comercial com a União Europeia nesse período, que me parece um pouco ambicioso para levar a cabo esse desiderato. Por outro lado, o Parlamento deve examinar legislação para substituir as regras em vigor com a União Europeia: pesca, agricultura, comércio, imigração e serviços. E também a mais problemática é como definir a futura relação da Inglaterra com a União Europeia, no comércio, na segurança, nos dados, na pesquisa, na troca de estudantes, na agricultura, na pesca, enfim, uma grande necessidade ainda de a aprovação de todos esses acordos pelo Parlamento da União Europeia. Sem falar no cenário político
em que vai ter que ser dirigida ainda, atenção, a adesão à OMC, a relação com a Escócia, a relação com a Irlanda do Norte, o acordo de livre comércio, a posição na OTAN, que vai traçar o plano geral da Inglaterra fora da União Europeia. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, existe um efeito protetor da hipotermia sobre o cérebro em pacientes que sofreram parada cardíaca? Existe sim. A hipotermia, ela reduz o metabolismo cerebral, né? E assim ela interrompe também uma série de cascatas químicas que são disparadas depois de um insulto cerebral, sobretudo um insulto isquêmico, que é o que acontece após uma parada cardíaca. Um exemplo mais extremo desse efeito neuroprotetor da hipotermia ficou bastante em evidência recentemente com a notícia de que uma jovem britânica de 34 anos ficou 6 horas em parada cardíaca em hipotermia nos Pirineus, aí na Espanha, e foi atendida no Hospital Valdebron e ressuscitada depois de 6 horas de parada cardíaca com um bom desfecho neurológico, evoluindo praticamente assintomática depois. E em que situações a hipotermia já pode ser utilizada na prática clínica? A hipotermia terapêutica moderada, né, com um alvo próximo de 33 a 35 graus, ela já tem sido utilizada para pacientes que evoluem com coma após uma parada cardíaca fora do hospital. E isso parece melhorar o desfecho neurológico. Mas essa semana foi publicado na revista New England Journal of Medicine o resultado de um estudo francês com 584 pacientes que tiveram uma parada cardíaca em atividade elétrica sem pulso ou assistolia, ou seja, um ritmo não chocável. E o estudo mostrou que a hipotermia terapêutica moderada nesse grupo também traz benefício, né, aumentando de 5% para 10% a porcentagem de pacientes que evoluem com bom desfecho clínico, né, com bom desfecho neurológico, conscientes e com incapacidade leve a moderada só. Então, esses resultados sugerem que realmente a hipotermia é uma alternativa terapêutica interessante para o tratamento e a neuroproteção desses pacientes pós-parada cardíaca. Eu sou Rosimeire Talamone, nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, com a chegada aí das festas de fim de ano, o que não faltam são festinhas de despedida, comemorações, e aí a possibilidade de extrapolar é um passo só, né, doutor Lotufo? Com certeza. Nessa época de festa, sempre falo para os nossos pacientes e amigos que estão no grupo antitabágico da USP, que vai retornar na primeira terça de janeiro, já que nesse momento que nós estamos falando aqui, está havendo uma festa de confraternização do grupo, onde estão todos aqueles que pararam de fumar neste ano no nosso programa. Eu sempre saliento que nessa época do ano são comuns as recaídas. As pessoas voltam a fumar, voltam a beber, geralmente por depressão algumas, problemas emocionais. Então, divirta-se nessa época festiva com a família e lembre-se de que as igrejas são as famílias das famílias. Ninguém precisa ficar sozinho. Seguramente do lado da sua casa, se você está sozinho, tem algum lugar para você confraternizar. São 22 mil igrejas em São Paulo. Não fique sozinho nessa época do ano. E nessa época também é um bom momento para a gente dar o exemplo e não exagerar na bebida alcoólica, dando exemplo para os seus de que dá para se divertir sem beber e sem usar drogas. Se você precisa disso, alguma coisa está errada com você.
E eu termino contando uma história que vi num vídeo de um senhor lendo a Bíblia enquanto cortava o cabelo. E no final, quando eu já estava indo embora, o barbeiro comentou assim, que Deus não existia. Como assim? Perguntou o freguês ali. E o barbeiro respondeu, se Deus existisse, não haveria tanta miséria no mundo. Se Deus existisse, não haveria tantas crianças jogadas na rua, e assim sucessivamente. O freguês, o senhor que estava ali lendo a Bíblia, não soube como responder ao barbeiro e saiu da barbearia, mas ficou na porta ali pensativo, refletindo sobre o que ele tinha ouvido. E ao seu lado estava um rapaz jovem com o cabelo na cintura, e ele retornou à barbearia com esse rapaz, e ao entrar exclamou para o barbeiro, barbeiros não existem. E o barbeiro retrucou, como os barbeiros não existem? Quem sou eu? O problema é que esses moços cabeludos não vêm até mim. E o freguês então pausadamente exclamou, Deus também existe, o problema é que nós não vamos até ele. Por isso é que temos tanta miséria no mundo. Dr. Lotufo, qual a mensagem que a gente tira dessa história? Então aproveite esse período de festas para refletir, para amar, para confraternizar, para dar, distribuir e receber também carinho, etc. Lembre-se que a espiritualidade é um fator protetor para que seu filho não procure outras coisas como as drogas. Programe-se em relação a isso, não só nessa época de festas, mas para todo o ano que vai entrar. Qualquer dúvida, comunique-se conosco pelo Fale Conosco do site www.drbartô.com.br. Um grande abraço a todos, Feliz Natal e Feliz 2020. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o que dizer desse final da COP25? Como foi esse encontro, hein? A COP25 terminou na madrugada de domingo com resultados decepcionantes. Em primeiro lugar, vale lembrar que a COP significa a reunião das partes do Tratado de Paris, mais conhecido como Acordo de Paris sobre Mudança Climática. Esse acordo foi celebrado com o objetivo específico de reduzir, no máximo em 2 graus, a temperatura do planeta. O final da COP25 foi considerado decepcionante porque houve um hiato entre o que diz a sociedade, o que se manifesta a ciência a respeito da mudança climática e a resposta dos líderes políticos às reivindicações sociais e dos cientistas. Os líderes políticos de quase 200 países não foram capazes de responder à altura à grande mobilização social ocorrida em 2019 e ao anúncio de emergência climática feita pelos cientistas. Todos nós sabemos que em 2019 previsões muito importantes foram feitas a respeito das consequências dramáticas que as mudanças climáticas trazem e trarão no curto prazo para a humanidade, entre as quais o aumento dos furacões, de secas devastadoras, de aumento da temperatura global, do aumento do nível dos mares, enfim, há aqui toda uma série de consequências que afetam desde a agricultura até mesmo a sobrevivência das florestas tropicais que se encontram hoje seriamente ameaçadas. A COP25, como sendo a reunião das partes e a reunião de todos os países que participaram do Acordo de Paris sobre mudança climática, não chegou a um acordo sobre metas específicas, não chegou a um acordo sobre o mercado de carbono, que é um assunto importante, que é um fato relevante porque é a capacidade de um país que polui menos de obter recursos financeiros, alienando essa possibilidade de poluir a um país que necessita dessa capacidade ampliada de poluição
mediante o pagamento de uma determinada quantia monetária. Não houve um acordo sobre esse tema, que é um tema fundamental. E o papel do Brasil na COP, como foi? O papel do Brasil foi pífio, foi apagado e procurou desviar as verdadeiras questões que afetam a realidade climática no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, o Brasil não apresentou metas. O Brasil não se comprometeu com temas que são fundamentais, como o tema do desmatamento amazônico. O Brasil reivindicou recursos dos países ricos sem apresentar um programa e um plano para o combate ao desmatamento. Enquanto a Indonésia obteve cerca de $1 bilhão e a Colômbia $300 milhões para combater o desmatamento, o Brasil não obteve nenhum tipo de recurso porque não tem planos e não tem metas a esse respeito. Vale lembrar que havia um importante mecanismo, o Fundo Amazônico, que carreava recursos para o combate ao desmatamento, e o governo federal, em 2019, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, desarticulou o Plano Amazônia e desmantelou as instituições que governavam o Plano Amazônia. O Brasil ainda se constituiu não apenas em um país que não apresentou metas, mas um país que impôs obstáculos a acordos sobre oceanos e sobre as questões relativas à poluição em terra. O Brasil foi, portanto, um país ausente, como potência ambiental que é, da sua responsabilidade de assumir compromissos vitais para a manutenção da biodiversidade, para a não elevação da temperatura no mundo e para a consolidação do Acordo de Paris. Foi assim decepcionante e foi pífia a atuação brasileira. O que se espera é que o Brasil possa alterar esse comportamento e, além disso, o Brasil procurou desviar a atenção dos verdadeiros problemas climáticos, criticando a ativista sueca Greta Thunberg, chamando a Greta Thunberg de pirralha, ao invés de combater os problemas reais que afetam a realidade brasileira. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.